A história começa em um quarto no Palácio Real, onde uma mãe chamada Origin está lendo uma história para a filha, Ellen. A história fala de um reino antigo chamado Tembal, onde as pessoas viviam felizes. Mas um dia, o reino foi invadido por monstros. O rei, então, convocou seu espírito mais poderoso para derrotá-los. Mesmo com a ajuda do espírito, o herói de Tembal não conseguiu acabar com todos os monstros e pediu ao espírito que liberasse todo o seu poder de uma vez. O espírito aceitou e eliminou todos os monstros com o poder, mas o ataque também feriu gravemente o nobre herói. Não querendo que o homem morresse, o espírito o levou para o reino dos espíritos, prometendo que um dia o traria de volta à vida. Mesmo com a promessa do espírito, o herói nunca mais voltou, mesmo com o povo o esperando. Anos depois, Ellen está nos braços do pai enquanto ouve outra mulher terminando de contar a mesma história para o filho dela. Quando o garoto pergunta à mãe o que aconteceu com o herói, Ellen diz que ele já voltou, mas o pai dela, Robbel, manda a filha ficar em silêncio. Enquanto pede uns kebabs, Ellen pergunta ao pai quando eles vão voltar para casa e ele responde que não é fácil. Robbel pega os kebabs e sai, mas um homem reconhece o seu rosto e o chama. De repente, toda a multidão começa a murmurar e Robbel foge para se proteger. Alguns homens o perseguem e ele corre para um beco escuro. O beco não tem saída, mas os homens não conseguem alcançá-lo. Ambos ficam felizes por ver Robbel novamente, mas ele se teletransporta, deixando-os em choque. Enquanto isso, Robbel aparece embaixo de uma ponte. Ellen pergunta a ele por que está evitando todo mundo. Ele começa a chorar e diz que, enquanto estava desaparecido, as pessoas o transformaram em um herói e agora ele não quer lidar com tanta atenção. Ao vê-lo chorar como uma criança, ele começa no mito popular de que ele ficou em coma por alguns anos depois que o espírito o levou. Na realidade, a mãe de Origin ajudou Robbel a se recuperar totalmente e os dois se apaixonaram. Depois de se casar com Origin, Robbel também se tornou meio espírito, mas não conseguia controlar seus poderes. Ele treinou por alguns anos para dominá-los antes de voltar ao mundo com Ellen. Ela explica que, apesar de ser filha de Ellen, na verdade ela era uma cientista japonesa que reencarnou no corpo de Ellen. Como cientista, ela costumava fazer experimentos com elementos o tempo todo na esperança de criar algo novo, mas de alguma forma reencarnou neste mundo como Ellen. Agora, Ellen também treina com o pai para controlar seus poderes mágicos. Enquanto o observa, seu pai reclama que todos vão fazer um escândalo por causa de suas habilidades de teletransporte. Ela diz a ele para apenas cumprimentar a todos e acabar com as dúvidas, mas Robbel tem muito medo de enfrentá-los. De repente, o antigo guarda-costas de Robbel, chamado Alberto, os encontra debaixo da ponte. Robbel tenta fugir, mas ele o detém. Ellen pergunta a Robbel quem é Alberto, enquanto ele observa, surpreso, como Robbel começa a se gabar de sua adorável filha na frente dele. Quando Robbel continua elogiando Helen, Alberto admite que ela é fofa antes de ir direto ao ponto. Ele diz a Robbel que toda sua família, a casa do Duque Van Have, está ansiosamente esperando por seu retorno. Robbel se surpreende com o título de Duque, então Alberto explica que, depois de derrotar todos os monstros, o reino concedeu um título nobre à sua família. Quando Alberto revela que o irmão mais novo de Robbel, Suabel, é quem atualmente lidera a família, Robbel responde que eles não precisam dele. Alberto implora para que ele volte, dizendo que a esposa de Suabel, chamada Ageli, está causando alguns problemas. Esse nome choca Robbel e Alberto revela que a família real ordenou que Suabel se casasse com ela, então ele não pôde recusar. Depois que Robbel se nega firmemente a encontrar Angeli, Alberto desiste. Então Ellen se vira e lembra ao pai que, independentemente das circunstâncias, todos estão preocupados com ele, agindo decepcionada porque ele está desvalorizando sua família. Ellen diz que o odeia e Robbel rapidamente começa a implorar por perdão. Na frente de Alberto, Robbel promete a Ellen que voltará para casa se ela parar de odiá-lo. Uma vez que ela aceita, todos entram em uma carruagem para voltar para casa. Ellen pergunta a Alberto sobre Ageli e ele revela que é a segunda princesa de Timbal e a ex-noiva de seu pai. Ageli era uma mulher grosseira que agia como se estivesse fazendo um favor ao se casar com ele e rompeu o engajamento porque pensou que ele morreria contra os monstros. Depois que Suabel se tornou duque, Ageli se sentiu atraída por seu status e enviou uma ordem para se casar com ele em seu lugar. Chateado porque Robbel os deixou sozinhos durante todo esse tempo, Alberto pergunta o que ele estava fazendo no reino espiritual. Robbel percebe que Alberto quer que ele expulse Ageli e ele confirma, explicando que ela levou a família à falência por gastar dinheiro sem controle. No entanto, antes de voltar para casa, Robbel decide ir primeiro a uma igreja. Ao entrar na igreja, o sacerdote se surpreende ao vê-lo de volta e Robbel pede a ele para organizar uma cerimônia de casamento. O sacerdote aceita, mas pergunta se ele quer se casar na capital do reino. Como Robbel diz que precisa com urgência, o sacerdote começa a preparar a cerimônia.
Ellen pergunta ao pai por que ele está com tanta pressa de se casar no mundo humano, e ele responde que não quer que Angeli o incomode. Assim que tudo está pronto, o sacerdote pergunta a Robel sobre sua esposa e ele a chama do reino espiritual. Ao ouvir seu chamado, um portal se abre e Origin salta diretamente para os braços do marido. Robel se desculpa pelo casamento simples, mas ela fica feliz por poder se casar novamente no mundo humano. Enquanto Ellen fica feliz por ver seus pais, Alberto e o sacerdote ficam surpresos. Robel explica que sua esposa é um espírito, então ele se tornou meio espírito para poder se casar com ela. Origin cumprimenta Alberto, que finalmente se lembra de tê-la visto no campo de batalha. Com tudo pronto, o sacerdote pede ao casal para fazer seus votos de casamento e ambos aceitam. Depois de trocar os votos, eles assinam os documentos de casamento e Origin se inclina para beijar o marido. Ao ver os pais tão felizes, Ellen pede a eles para estenderem as mãos para uma celebração. Eles ficam confusos, mas fazem o que a filha pede. E Ellen começa a invocar o elemento platina. Com o platina, eles criam alianças de casamento para os pais e as colocam em seus dedos anelares. Ellen explica que o dedo anelar está relacionado ao coração, por isso simboliza uma conexão direta entre dois amantes. Em seguida, ela cria 2 lindos diamantes com o elemento carbono para coroar as alianças e deixar os pais com um presente de casamento incrível. Enquanto ambos os pais se sentem satisfeitos, Ellen finalmente cria uma chuva de pó de diamante para fechar a cerimônia. Os recém-casados se emocionam com o presente e de repente uma luz atravessa a igreja enquanto as deusas daquele mundo, Valil, lhes oferecem suas bênçãos. Com a aprovação dos 2 espíritos, o sacerdote confirma oficialmente o casamento e Ellen fica feliz por poder manipular todos os elementos com sua habilidade especial. Ao vê-la realizar milagres, Alberto fica ainda mais surpreso com a misteriosa filha de Robel. Antes de todos irem embora, ele entrega os diamantes restantes como presente ao sacerdote. Em seguida, ele corre até os pais e diz a Robel que ele parecia legal, o que o deixa orgulhoso. No entanto, seu sorriso estranho arruína o momento para Ellen, que começa a encarar o quieto Alberto. Ele rapidamente parabeniza os recém-casados pelo casamento. Robel aceita as felicitações antes de dizer a Origin para levar Ellen de volta ao reino espiritual. Para a confusão de Ellen, ele explica que Angeli pode se irritar com a presença dela. Robel diz à filha que pode vê-la através de um espelho mágico. Origin concorda. Enquanto Origin comenta que quer transformar Angeli em cinzas, Ellen se surpreende que seus pais odeiam tanto aquela mulher. Robel diz que Angeli é sua inimiga e também expressa sua preocupação de que a família real possa tentar arranjar um casamento para Ellen. Alberto acha isso estranho, já que Ellen é apenas uma criança, mas Robel diz que não quer arriscar, com o quão adorável sua filha é. Após terminar a explicação, Origin se despede do marido e ele caminha em direção à carruagem junto com Alberto. No entanto, Robel fica nervoso e começa a voltar para a mãe. Então Origin diz a ele para ser corajoso e terminar o que precisa fazer. Finalmente ele vai embora e elas entram juntas no reino espiritual para encontrar um espelho mágico e ver a aventura de Robel. Na carruagem, Alberto sente pena de Robel, sabendo quão tóxica Angeli é. Ele se lembra que Angeli basicamente obrigou a se casar com ela e continuou a tratá-lo como lixo depois. À medida que o comportamento de Angeli piorava, Robel se cansou dela, até que os monstros invadiram a cidade. Isso lhe deu a oportunidade de romper seu noivado com a desculpa de que ele poderia perder a vida. Mas Angeli ficou furiosa e o enviou para a linha de frente da batalha junto com o pai dele como punição. O pai dele perdeu a vida na luta e Origin levou Robel para o reino espiritual. Ao terminar de se lembrar, Alberto se surpreende com o quanto seu mestre mudou. Ele se pergunta se viver no reino espiritual ajudou Robel a recuperar a felicidade que perdeu após a invasão dos monstros. Apertando as mãos, Alberto pede desculpas a ele por não ter conseguido controlar Angeli. Robel sabe o quão irracional ela pode ser, então não culpa seu leal guarda pelo fracasso. Dizendo que ele também é responsável por tê-lo deixado sozinho, Robel diz para ele parar de se sentir tão culpado. Enquanto sua carruagem avança pela cidade, a família Van Have coloca bandeiras por toda parte para dar as boas-vindas ao seu herói. Ao ver as bandeiras, as pessoas começam a se reunir e a celebrar o retorno de Robel. Vendo todos festejarem, Robel sorri e logo a carruagem chega à mansão da família, onde uma multidão se reuniu. Quando os portões se abrem, a carruagem para na entrada da mansão. Robel e Alberto descem e o herói sai para cumprimentar a multidão. Ele diz a todos que está feliz por vê-los e as pessoas comemoram enquanto ele se vira para entrar.
Na porta da frente do prédio, Robel encontra o mordomo principal e todas as empregadas da família esperando por ele. Toda a equipe de serviço se curva para Robel, que agradece pela calorosa recepção. O mordomo o convida educadamente a entrar na casa, onde a voz animada de uma mulher é ouvida ao saber de seu retorno. De repente, uma mulher sai correndo do andar de cima e vê Robel parado no andar de baixo. Animada, ela imediatamente começa a correr em direção a ele, mas escorrega e cai da escada como um saco de batatas. O mordomo ignora silenciosamente a cena vergonhosa de sua senhora, enquanto Robel observa chocado. Ele se pergunta quem é aquela criatura tão gorda, e o mordomo revela que, na verdade, é a senhora Angeli. Enquanto isso, ela tenta abraçar Robel novamente, mas ele desvia, chocado com sua aparência estranha. Diante de seu comentário rude, o mordomo entra em pânico, mas Angeli o ignora e afirma que o pai dela a forçou a se casar com o irmão de Robel. Iludida com suas fantasias, ela garante que Robel finalmente voltou para se casar com ela, mas ele a rejeita friamente. Ao ver aquela mulher tentando se aproximar de seu marido, Origin fica furiosa no reino espiritual. Ellen lembra a mãe para não queimar o castelo, e ela se acalma com o aviso da filha. Origin informa a Ellen que aquela descarada é Angeli, e a menina concorda, sabendo que estão enfrentando o pior inimigo de seu pai. Jill, que estava presa, chamou a filha. Ao olhar para dentro, perguntou: quem é aquele homem estranho? Alguém logo disse que era Gadiel, o verdadeiro pai dela. Super animada, a menina correu para ele, mas tropeçou e caiu rolando pela escada. Quando Robel a viu, ficou encantado. Milban Crave, sua sobrinha, era doce e linda, igual à mãe. Mas Ruben olhou para ela com nojo. No mundo das fadas, ele não suportava a visão, e cheio de raiva começou a quebrar o castelo. A mãe o acalmou com muito esforço, dizendo que entendia a raiva dele e que se sentia igual por ter que só assistir. Enquanto isso, Gadiel se gabava da beleza da filha. Rovel perguntou ao mordomo se ela era mesmo filha do irmão Abel. O homem, confuso, não soube o que responder. Nesse momento, Abel chegou chamando o irmão. Rovel se espantou ao vê-lo. Ele era a cara do pai. Gadiel se aproximou chorando e Rovel, emocionado, disse que ele tinha crescido muito e pediu desculpas por ter sumido por tanto tempo. O reencontro foi cortado quando Gadiel, a esposa, entrou furiosa, mandando Abel se divorciar dela na hora. Vendo a raiva da esposa, ele a confrontou, bravo. Como ela podia gastar todo o dinheiro da família com luxos, se o dinheiro era pro povo? Gadiel encarou friamente e lembrou que nasceu na realeza. Ela disse que não aceitaria nada menos porque seria uma ofensa à sua posição. Falou ainda que ele devia agradecer, pois ela fazia tudo pelo bem dele. Abel perdeu o controle, mas Rovel o segurou, pedindo para ele não se humilhar na frente da família. Rovel logo disse que precisavam conversar, e avisou que iria ao castelo na manhã seguinte, mandando Lauren enviar uma mensagem ao Departamento de Justiça. Lauren saiu correndo. Abel perguntou curioso por que o Departamento de Justiça estava envolvido. Rovel respondeu calmamente que no dia seguinte o divórcio seria oficializado. Gadiel, a esposa, sorriu confiante, achando que Rovel estava do lado dela. Os irmãos saíram, enquanto Origin olhava, horrorizada, o jeito cruel das duas mulheres. A sós, Gadiel, o irmão, pediu desculpas a Rovel, dizendo que a esposa dele sempre fez o que quis por causa da fraqueza dele. Rovel, no entanto, disse para ele não se culpar. Tudo seria resolvido no dia seguinte e as duas seriam expulsas. Gadiel então perguntou na dúvida se a garota também seria expulsa, confessando que nem sabia se ela era mesmo filha dele, pois no dia do casamento estava bêbado de tanto desespero. Rovel percebeu que o irmão tinha caído numa armadilha. Gadiel, sem vergonha, confirmou que a menina não era filha dele. Rovel pensou que talvez ela estivesse mentindo para se livrar da responsabilidade, mas isso podia até ajudar. Mesmo assim, avisou. Quando o divórcio fosse registrado, precisavam de um motivo. Ele recomendou que Abel ficasse quieto, pois Gadiel, a esposa, acabaria se entregando com as próprias mentiras. Gadiel, o irmão, concordou e agradeceu. Rovel, porém, pediu desculpas, se sentindo culpado por ter deixado o irmão sozinho defendendo a honra da família por tantos anos, sacrificando a própria felicidade. Gadiel, o irmão, perguntou onde Rovel estava estado. Rovel contou que viveu no reino espiritual, onde se casou com alguém muito importante, Origirin, a rainha dos espíritos.
Ele revelou que tiveram uma filha chamada Ellen. Em seguida, pediu ao mordomo Lauren para guardar esse segredo até o momento certo. Gadiel, o irmão, emocionado, confessou que também teve uma filha com a mulher que ama, mas precisava escondê-las. Rovel entendeu e o incentivou a trazê-las para casa assim que as bruxas saíssem. Gadiel hesitou. Sua amada não era da nobreza. Mesmo assim, Rovel afirmou que faria de tudo para que ficassem juntos, não importando o que a sociedade pensasse. Abel, cansado, pediu para o irmão assumir o comando da casa, dizendo que em 10 anos provou que não era capaz. Rovel recusou, explicando que agora era meio espírito e que o mundo humano devia ser liderado por humanos. Gadiel insistiu, dizendo que humanos e espíritos podiam viver juntos, implorando para que Rovel não o abandonasse de novo. Lauren se aproximou e contou a Rovel que seu mestre vivia sozinho desde a morte do pai, trabalhando sem parar pelo bem dos Bancrave. Rovel ficou pensando, em silêncio. Do outro lado do espelho lágico, sua esposa e filha o observavam. Elas decidiram ajudá-lo, se transportando para o mundo humano. Origin olhou para ele e perguntou por que ele ainda estava na dúvida. Ellen o repreendeu, dizendo que odiava pais que não valorizavam a própria família. As palavras dela tocaram o coração de Rovel. Então, Ellen se apresentou a todos. Lauren ficou encantado com a garotinha. Rovel, sem poder dizer não à esposa e à filha, prometeu que não sumiria mais e que seria assistente do irmão. Foi um momento de pura emoção. Lauren aproveitou para se apresentar à menina, dizendo ser o mordomo mais velho da família e pedindo para ela chamado de avô. Ellen o chamou de vovô e ele quase desmaiou de tanta alegria. Rovel reclamou que ela não era neta dele, mas Lauren se recusou a desistir. Ele esperou anos por aquele carinho. Mais tarde, Rovel aconselhou o irmão a responder no dia seguinte que não lembrado de ter tido uma filha com Agel. Afinal, era verdade. Depois, pediu para Origin acompanhá-lo à audiência. A rainha dos espíritos o abraçou forte, o que o deixou visivelmente sem graça. Ellen, achando graça, o chamou de pervertido culto. Ele, surpreso, perguntou onde ela aprendeu aquilo. A menina respondeu com orgulho que era uma aluna excelente, fazendo o pai rir e se encher de orgulho. Gadiel se perguntou se aquele homem era mesmo o irmão dele, pois jamais o tinha visto tão leve. Em seguida, percebeu que aquele era o verdadeiro Rovel, o irmão que tanto admirava, e ficou super feliz. Enquanto isso, em outro lugar, o rei foi avisado do retorno de Rovel. Os conselheiros perguntaram o que fazer com a princesa, já que o casamento com Abel estava arruinado e era difícil ela voltar para Rovel. O rei, preocupado, mandou chamar Gadiel, o príncipe, e explicou a situação. Gadiel, o príncipe, disse que já sabia e que, na verdade, era uma boa notícia. O problema, segundo ele, o rei duvidou que Rovel a perdoasse. Gadiel, o príncipe, lembrou o rei do antigo conselho, não dar o controle da casa a ela. Mas o rei na época ouviu outros conselheiros e agora sofria as consequências. Vanvi o alertou para não irritar Rovel, pois o poder dele era único e essencial, e do jeito que as coisas iam, só havia uma saída. Na manhã seguinte, Rovel foi ao castelo. O rei, nervoso, o recebeu agradecendo pelos serviços e perguntando o que ele queria. Rovel pediu apenas 2 coisas: que a realeza não se metesse mais nos assuntos de sua família e que sua presença fosse aceita como parente no divórcio de Abel. Gadiel, o príncipe, entendeu na hora. Os Bancrave estavam prestes a romper os laços com a coroa. Rovel explicou, calmo, que embora fosse difícil, o pedido de separação veio da própria Gadiel, a esposa. O rei, surpreso, percebeu que isso podia ser visto como uma ofensa à família real e temeu que a briga piorasse. Os nobres reunidos olharam para Rovel e perguntaram por que Gadiel, a esposa, pediu o divórcio. Ele respondeu na boa que ela queria casar com outro homem. Hebzel, o príncipe, notou a cara de espanto do rei e decidiu falar no lugar dele. Ele concedeu ao Rovel o que pediu, mas antes fez uma proposta com um tom calculado. Ellen, observando o homem, franziu a testa e perguntou à mãe: quem é aquele cara com o coração sombrio? Origin, direta, explicou que ele era o príncipe herdeiro, alguém que sempre teve preconceito contra o pai dela, mas não entendeu por que a filha chamou de vilão. Helen, firme, respondeu que era porque via a escuridão dentro dele, um homem baixo e frio. Hebzel, o príncipe, se dirigiu a Rovel, dizendo que a família dele era vital para proteger o reino e pediu que ele emprestasse sua força, não em nome do rei, mas do povo. Rovel, sério, respondeu que não podia decidir sozinho, pois não era o chefe da família. Hebzel concordou,
dizendo que nesse caso participaria da conversa e continuariam lá. Em seguida, agradeceu Rovel de novo pelos serviços e saiu do salão. Helen, curiosa, notou que Gadiel, a esposa, tinha uma energia escura e perguntou à mãe o que significava. Origin sorriu levemente e contou que, há muitas gerações, houve um rei parecido com Gadiel, obcecado pelo poder dos espíritos. Ele a invocou tentando controlá-los. Esse ato deixou os espíritos furiosos e a família real foi amaldiçoada. Desde então, eles fazem o Festival dos Espíritos todo ano, buscando o perdão que perderam. Mas com o tempo, os descendentes esqueceram o motivo da raiva espiritual, transformando o ritual em uma tradição vazia. Só uma pessoa questionou a hipocrisia, perguntando como esperavam o perdão dos espíritos com orações sem sinceridade. Era o pai de Ellen, alguém que desde criança pensava como os espíritos. Origin, lembrando, confessou que foi assim que se apaixonou por ele e o obrigou a assinar um contrato com ela. Helen, meio sem jeito, perguntou quantos anos ele tinha na época. Origin respondeu rindo que só 7. A menina regalou os olhos, achando que deviam chamar o FBI. O que fez a mãe rir baixinho. Enquanto isso, no mundo humano, o divórcio de Gadiel, a esposa, chegou ao fim. O júri, olhando as provas de Rovel, disse que a separação era desejada pelos dois, mas a pessoa que pediu oficialmente era Gadiel. Ela confirmou, orgulhosa, dizendo que se casaria de novo com o antigo noivo, que finalmente tinha voltado para buscá-la. O juiz, porém, explicou que o noivado já tinha sido cancelado. Gadiel, sem se importar, disse que não importava, pois Rovel tinha voltado para ela e para a filha. Ele interveio e explicou que isso era impossível. Ele passou 10 anos no reino espiritual e a Milben tem apenas 8. Além disso, ele declarou que a menina não era filha do Abel, algo confirmado pela própria Gadiel, na frente da família. Com base nisso, o juiz deu o divórcio. Ele disse que Gadiel quebrou seus votos com a traição e o uso errado do dinheiro da casa, rompendo o juramento de apoio. Ela, no entanto, se sentiu vitoriosa, achando que agora poderia casar com Rovel, mas o juiz continuou, informando que ela estava proibida de casar de novo. Gadiel entrou em pânico e exigiu saber por quê. De repente, um selo mágico se formou sobre seus pés. Correntes brilhantes a prenderam, deixando marcas em seu corpo. As pessoas se ajoelharam, reconhecendo aquilo como julgamento divino de Baal. O decreto era cruel. Gadiel jamais poderia se aproximar de outro homem. Desesperada, ela correu para Rovel pedindo ajuda, mas foi jogada para trás por uma barreira mágica. Ele, frio, a lembrou que agora ela estava proibida até de tocá-lo. Sem saída, Gadiel implorou socorro para o pai, que apenas balançou a cabeça, dizendo que nunca imaginou que ela faria uma vergonha pública tão grande, tão teimosa quanto Gadiel o príncipe. A sessão acabou e a mulher caiu em desespero, tremendo sob os olhares do público. Origin, vendo tudo de longe, se perguntou por que o jovem príncipe ficou tão quieto, só assistindo. Logo a cena mudou. No castelo real, Rovel estava no quarto de Gadiel, o príncipe, perguntando se o plano deu certo. Gadiel, o príncipe, satisfeito, confirmou. Disse que a irmã finalmente foi contida e que o pai seria forçado a assumir a responsabilidade, o que provavelmente o faria renunciar em breve. Rovel comentou que descobriu ter uma família e uma filha adorável, perguntando, irônico, se Gadiel, o príncipe, não gostaria de conhecer o próprio filho. O príncipe o encarou com desprezo, e Rovel, irritado, mandou-o parar de brincar. Lembrou que ele já tinha recebido a recompensa prometida pelo rei e o avisou para ficar longe da família Vanf. Rovel, Gadiel, o príncipe, apenas respondeu que pretendia se afastar por um tempo. Rovel o encarou e sugeriu que ele fizesse isso para sempre. Pouco depois, ele se teletransportou para casa, ainda irritado, e mandou Lauren chamar Alberto na hora. Ele ficou cara a cara com Rovel, que falava com uma mistura de firmeza e preocupação. Rovel disse que, embora acreditasse que Alberto estava fazendo melhor pela família, precisava alertá-lo para não se aproveitar das fraquezas alheias. Além disso, informou que ele não faria mais parte do serviço do Sr. Abel, e seu trabalho estava suspenso. Alberto entendeu a situação, acenou em reconhecimento e se despediu de Rovel, que apenas demonstrava irritação com o comportamento do homem. Mais tarde, Rovel foi encontrar sua família. A mãe dele se levantou emocionada e ele rapidamente se desculpou por ter ficado tanto tempo fora, mesmo sabendo que ela já o esperava. Ela nunca tinha desejado que ele se casasse com aquela mulher, e mesmo quando ele partiu para a batalha, ela mencionou que talvez ele jamais voltasse. Rovel ficou surpreso com a capacidade da mãe de ler a situação. Ela então comentou que nunca imaginou que a mulher fosse se apegar ao irmão dele, embora agora se sentisse feliz por ele ter se livrado dela. Enquanto isso, o Sr. Abel ordenou a Lauren que enviasse todos os pertences de Aguil para o castelo real, e perguntou se Alberto não a tinha visto. Lauren hesitou, sem saber o que responder.
Mas Rowell explicou ao irmão que a mulher havia afastado Alberto de seu serviço e suspenso seu trabalho, alertando que ele falava demais e não era confiável. A mãe de Rowell pediu uma explicação, e ele contou que era casado com um espírito e tinha uma filha. Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Mesmo assim, o príncipe Revsal havia solicitado que sua filha conhecesse o filho dele. A família real desconfiava de espíritos e evitava contato direto, mas aquele príncipe ousado estava tentando usar a filha de Rowell para quebrar uma maldição. Lorraine percebeu que Alberto havia tentado usar Ellen como moeda de troca. Então perguntou irritado se ele queria se livrar dele, já que o velho não permitiria que ninguém chegasse perto de sua neta. Rowell respondeu que não era necessário, pois isso iria contra a vontade do pai deles, já que Alberto se sentia em dívida e poderia ter compartilhado informações em troca de alguma ajuda no caso de Aguil. Sua Bebel se desculpou, reconhecendo que tudo havia acontecido por causa de sua própria incompetência. Mas Rowell pediu para ela não se preocupar, pois, pelo menos, ela não precisaria mais esconder a família. Nesse momento, a mãe dele perguntou se ele não iria apresentá-las no mundo espiritual. Ellen perguntou à mãe se ela não estava com medo, já que estava prestes a conhecer a sogra. Origin respondeu que não havia motivo para temer. Se não gostasse dela, simplesmente nunca mais a veria. Ellen percebeu que esse comportamento era bem típico da mãe. Naquele instante, Rowell as chamou e todos apareceram. Ele apresentou a família à mãe, que ficou surpresa. Origin disse estar feliz em vê-la novamente, mencionando que, naquele mundo, era conhecida como a rainha original e mãe de todas as coisas. Se aquela sogra não gostasse de todos aqueles títulos, ela estaria definitivamente maluca. Ele também apresentou a neta, a primeira na linha de sucessão ao trono do reino espiritual. Além se apresentou formalmente à avó, que ficou encantada com a ternura da menina que herdaria o reino espiritual. Ela perguntou se poderia chamá-la de vó. Ellen se sentiu um pouco dividida, achando que era cedo demais para tanta intimidade, mas tentou agradá-la, e após algumas tentativas, finalmente disse vó, emocionando profundamente a idosa. Enquanto a abraçava, Lauren comentou que a neta era a coisa mais linda do mundo. Ellen, envergonhada, chamou Lauren de vovô. A mãe de Rowell perguntou se ele também era chamado assim pela neta, e ele confessou que se sentia mais jovem toda vez que ouvia o termo. Logo depois, a família se preparou para saborear uma sobremesa. Ellen estava encantada, mas se perguntou se a avó estava atestando e decidiu comer com muita delicadeza e elegância. A avó ficou surpresa e perguntou se havia etiqueta também no mundo espiritual. Origin explicou que, na verdade, espíritos não comem, então Rowell provavelmente a tinha ensinado. Mas Ellen respondeu que também não havia sido ele. Animada, a avó ofereceu mais um doce, mas Rowell interveio, avisando que se continuassem naquele ritmo, Ellen não iria querer comer mais nada, e isso entristeceria a filha dele. Mudando para um assunto mais sério, Suibol perguntou ao irmão se ele o ajudaria com a administração no futuro. Ele respondeu que sim, mas que não ajudaria a auditar os cavaleiros. Também alertou que Suibol não poderia ficar no mundo humano, visitando apenas periodicamente. A mãe dele perguntou o motivo, e Origin explicou que os poderes dela ficavam mais fortes quando estava naquele mundo, e que ficar por muito tempo poderia transformar o reino inteiro em uma floresta eterna. A sogra ficou surpresa e perguntou se Ellen também era um espírito das flores, mas Origin esclareceu que ela era um espírito elemental. Todos ficaram confusos. Então, Ellen explicou que quase tudo no mundo é feito de elementos, e que existem inúmeras formas de combiná-los. Para demonstrar, ela transformou um pedaço de carvão em um diamante, deixando todos maravilhados. Rowell revelou que nem mesmo ele compreendia totalmente os poderes da filha. Null perguntou se ela podia criar minerais à vontade, e Ellen demonstrou, criando uma pilha de barras de ouro. A família ficou impressionada e imaginou todas as possibilidades que poderiam surgir com isso. A avó comentou que era imprudente exibir tanto poder, mas Rowell sugeriu que o diamante e o ouro fossem presentes para a avó e que o ouro poderia ser usado para ajudar a cidade, com algumas precauções. Suibol comentou que os poderes de Ellen eram incríveis, e Rowell enfatizou que era exatamente por isso que não queria que a família real os descobrisse. A mãe dele acrescentou que tudo aquilo permaneceria em segredo. O próximo desafio era justificar a origem de todo aquele ouro. Ellen perguntou se eles tinham uma mina, garantindo que tudo poderia ser explicado como vindo de lá. A avó comentou que a menina era muito inteligente e revelou que de fato possuíam uma pequena mina. Ellen ficou animada, pois poderia garantir que essa mina produzisse mais, permitindo que todo o ouro fosse contabilizado. A família ficou surpresa, comentando que ela parecia quase uma adulta.
algo explicado pelo fato de a babá dela ser reencarnada. Ela se ofereceu para ajudar na administração, mas Rovero interveio, dizendo que ela já estava exagerando. Pouco depois, Suibo informou aos servos que a Gil finalmente havia deixado a casa, então eles deveriam comemorar tanto a expulsão quanto o retorno do irmão. Sem perder tempo, organizaram um banquete e todos se divertiram muito. Enquanto isso, Alberto se encontrou com Ravissol e explicou que, infelizmente, não poderia mais se reportar a ele, pois Rovero o havia removido do serviço do mestre Suibo. Ravissol já esperava a notícia, afinal ele conhecia Rovero. No entanto, perguntou se Alberto já havia falado com a filha dele, pois se sim, tinha um último favor a pedir. Voltando ao banquete, Rovero e Origin se despediram, avisando que precisavam voltar para o mundo espiritual. A avó e Lauren lamentaram que eles fossem embora tão cedo, mas, sem perder tempo, perguntaram se Ellen poderia ficar. Rovero respondeu que sim, explicando que ela não tinha poderes para fazer uma floresta inteira brotar. Ele então se virou para a filha e perguntou se ela queria ficar. Percebendo que o pai só queria passar mais tempo com a mãe, Perico, o fruto fantástico, decidiu ficar e eles partiram rapidamente, sem demora. Enquanto isso, a avó, vendo que a rainha estava com muito sono, pediu para ela ir para a cama, prometendo que a acompanharia após o banho. Um pouco mais tarde, no quarto, Albert se aproximou silenciosamente e a acordou para entregar uma carta. Ao notar o selo, ela percebeu que vinha do príncipe, um convite pessoal. Ellen perguntou a Albert se ele odiava aquela casa, e ele, frustrado, respondeu que era impossível. Ela então o alertou que o pai estava muito bravo e, embora ele estivesse tentando ajudar a casa, a verdade é que o pai dela e os outros viam isso como interferência. Ellen explicou que ela e o pai eram meio espíritos, o que os tornava inestimáveis aos olhos da família real, mas, do ponto de vista dela, isso era perturbador. Ela deixou claro que se a família real não reconhecesse os próprios erros, o ciclo de maldições jamais terminaria. Eles haviam esquecido que foram eles que irritaram os espíritos, e a forma como fizeram isso se chamava arrogância. Aconselhou-o a cortar todos os laços com o príncipe, porque se o pai dela descobrisse o que estava acontecendo, as consequências seriam sérias, e mesmo que Albert fosse excomungado, o príncipe nada faria por ele. Assim, se ele realmente sentia gratidão pela casa, não deveria misturá-la com alianças perigosas. Albert pediu desculpas, enquanto Ellen o avisava que tinha absoluta certeza que o pai estava assistindo a tudo naquele exato momento. Albert ficou levemente irritado, cerrando os punhos em frustração, mas ela mandou que ele se acalmasse, garantindo que falaria com o pai para acalmar as coisas. Ele pediu que ela informasse ao príncipe que o pai ficaria furioso, mas ela se recusou a cumprir a tarefa. Queimou a carta e lhe desejou boa noite. No dia seguinte, durante o café da manhã, os avós estavam encantados. Nesse momento, o pai dela apareceu e perguntou se ela havia gostado do tempo passado com a mãe. Sem pensar, ela respondeu que sim, mas avisou que tinham algo para discutir. Ellen explicou que o tio Albert havia cortado os laços com o príncipe, então pediu que ele voltasse a trabalhar. Rovero a repreendeu, mas Ellen comentou que sabia perfeitamente que ele também tinha algo a dizer. Rovero ficou nervoso, enquanto a mãe, Isabella, que havia esquecido algo, perguntou o que ela queria dizer. Ellen revelou que o pai já sabia que o príncipe enviaria um mensageiro e que foi por isso que a tinha mantido ali de propósito. Isabella pediu uma explicação, mas Ellen disse que não havia muito o que explicar. Era simplesmente que o pai era super protetor. No entanto, ela deveria saber que o príncipe, agora ciente de sua existência, não pararia de incomodá-la. E embora ele soubesse perfeitamente que ela visto a situação, ela lembrou que Ellen havia queimado a carta sem sequer abri-la, sugerindo que falasse diretamente com Albert. Ao saírem do cômodo, Lauren comentou que a neta era realmente perspicaz e que certamente o pai deveria entender o significado de suas palavras. Rovero respondeu que ela sabia muito bem, já que havia queimado a carta antes de lê-la. Assim, não haveria como investigar os laços de Albert com o príncipe, e, como não havia provas, ele assumia a responsabilidade de proteger Albert. Lauren observou que ele era a cara do pai, e Rovero respondeu que o problema era exatamente esse homem. Enquanto isso, no Castelo Real, Ravissol sorriu ao ouvir que a carta havia sido queimada sem ser lida. Albert se despediu, já que aquele era o seu último trabalho. Ravissol estava em êxtase, impressionado com a atitude da garotinha. Isso só aumentou sua obsessão por ela,
e ele tinha certeza que precisava descobrir por que a família real não podia fazer contratos com espíritos, mas, do ponto de vista dela, isso era perturbador. Ela deixou claro que se a família real não reconhecesse os próprios erros, o ciclo de maldições jamais terminaria. Eles haviam esquecido que foram eles que irritaram os espíritos, e a forma como fizeram isso se chamava arrogância. Um tempo depois, Robbel chamou Alberto. Assim que ele chegou, Robbel perguntou na lata o que tinha rolado com o príncipe Rasbiel. Alberto confessou que tinha cortado todos os laços com ele. Robbel, sério, disse que ele talvez achasse que estava agindo pelo bem da família, mas que na verdade só tinha colocado Ellen, sua filha, na mira da realeza. No entanto, ele contou que foi a própria filha quem o segurou, dizendo que se ele não falasse com Alberto, nunca mais falaria com ele. Se dependesse dele, teria castigado Alberto muito pior. Robbel também revelou que Ellen tinha queimado a carta sem ler, destruindo a única prova que poderia incriminá-lo. Foi graças a tudo isso que Alberto se salvou. Em seguida, Robbel informou que o integraria ao grupo, junto com seu avô. Alberto ficou em choque com a notícia. Embora Robbel tenha deixado claro que a volta não significava confiança total e que ele ficaria de olho, Alberto aceitou. Ao sair da sala, ele se lembrou do dia em que o pai de Robbel o salvou no campo de batalha anos atrás, perdendo a própria vida no processo. Desde então, ele sentia que precisava retribuir essa dívida. Pensou que, ao se envolver com a realeza, conseguiria algo que os beneficiaria, mas percebeu que estava totalmente errado e só causaria o oposto. Enquanto isso, Ellen estava manchando com os avós quando Robbel chegou para avisar que já tinha conversado com Alberto. Ela o ignorou completamente e seu olhar frio o silenciou por um momento. Robbel insistiu, pedindo para que ela pelo menos o escutasse. Mas Ellen respondeu com calma, dizendo que ele deveria reunir o pessoal e ensinar o que incomodava os espíritos para que não repetissem o erro de Alberto. O pai concordou, e ela o tranquilizou dizendo que enquanto ele soubesse reconhecer os erros, ela não ficaria brava. Os avós, achando graça da situação, brincavam um com o outro perguntando quem era pai de quem. Ellen continuou dando bronca em Robbel. Ela lembrou que mesmo com boas intenções, ele tinha causado problemas desnecessários ao usá-la como desculpa, e pediu que se fosse fazer algo parecido de novo, pelo menos a avisasse antes. Mais tarde, o avô reuniu os empregados para dar ordens. Deveriam tratar Ellen com o máximo respeito, pois ela era sua querida neta. Mal terminou de falar e todos os serviçais sumiram se escondendo pela casa. Ellen, animada, saiu para procurá-los na hora. Só que os idosos e o pessoal eram surpreendentemente rápidos, desviando de cada tentativa de encontrá-los. A pequena ficou frustrada, até que seu avô, com pena, se ofereceu para ser seu melhor detetive. Com um sorrisinho maroto, ele revelou um por um os esconderijos do pessoal. Robbel, sem querer ficar para trás, também se ofereceu, mas acabou falando demais e dedurando o resto dos esconderijos. Quando tudo acabou, Ellen disse ao pai que ele não fazia parte da brincadeira, e Robbel ficou meio envergonhado. Coitado do moço, não queriam no jogo. Ela, sem dar importância, pediu que os serviçais voltassem para brincar, mas sem interrupções desta vez. Assim, começou a contar de novo. Robbel pedia para participar, mas ela o ignorava totalmente. Os avós, observando, comentavam o quanto a presença de Ellen enchia a casa de vida. Ao cair da tarde, ela se despediu dos avós e do avô adotivo, seu tio Samuel, que a lembrou que ela sempre seria bem-vinda ali. Antes de ir, Ellen também se aproximou de Alberto, que lhe agradeceu por tudo. Ela respondeu humildemente que não era nada demais, e se despediu com um beijo na bochecha, assim como fez com o tio Samuel. Robbel pediu para ela ir na frente, pois precisava falar a sós com Samuel. Sozinhos, os dois conversaram sobre como lidar com os lingotes de ouro e a mina. Sabiam que podiam aproveitar, mas uma inspeção era necessária primeiro. Mudando de assunto, Samuel confessou que desde que Robbel tinha voltado para sua vida, tudo estava melhor. Curioso, Robbel perguntou quem era a mulher que o tinha fisgado. Samuel, meio sem graça, contou que era a garçonete do restaurante da vila, chamada Arya, e que ela tinha uma filha chamada Rafilia, na mesma idade de Ellen. Lawrence, que estava junto, recomendou levar a Arya para a casa da família o quanto antes. Samuel estranhou a pressa, mas Robbel explicou que era a coisa certa a fazer. Ellen era a única herdeira da família Van Craft e também do Reino das Fadas. Se a família Bravenhall não tivesse herdeiros legítimos, a realeza interviria e quando Rasbiel subisse ao trono, ele provavelmente decretaria um noivado entre ele e a filha de Robbel. Enquanto isso, no castelo real, Rasbiel sorria ao observar o seu filho. No dia seguinte, Arya e sua filha Rafilia chegaram à casa dos Van Craft. Samuel as recebeu com carinho, apresentando-as ao seu irmão, Robbel, que foi educado, mas distante. Arya, no entanto, não conseguiu esconder a fascinação ao vê-lo. Não, amiga, ele é casado.
Mais tarde, enquanto se instalava na casa, Arya cruzou com Robbel novamente, e embora ele evitasse encará-la, ela apertou as mãos nervosamente. Algo naquele olhar a perturbava e a atraía ao mesmo tempo. No reino dos espíritos, Ellen comentou que o pai estava ajudando muito o tio Samuel, mas Orys não parecia muito feliz com a situação. A expressão dela dizia tudo. Não gostava de ver Robbel rodeado de tantas mulheres. E de repente, Robbel apareceu ao lado delas no reino dos espíritos. Orys não conseguiu esconder o descontentamento e seu olhar deixou claro. Ele vai dormir no sofá, meu rapaz. Robbel, meio confuso, perguntou o que estava acontecendo. E Ellen explicou que a mãe estava chateada e com ciúmes porque ele tinha ficado rodeado de vinho e mulheres. Robbel tentou se justificar, dizendo que também não gostava, mas que não teve escolha. Na verdade, tinha tentado evitar essas situações. Origens, ainda irritada, respondeu que sabia disso, mas que ultimamente ele tinha saído demais para beber na taverna. Robbel, manso, pediu desculpas e prometeu passar mais tempo com ela. Depois de um tempo insistindo e com palavras doces, ele conseguiu acalmá-la. Ellen, por sua vez, começou a ficar com sono e se despediu dos pais, dizendo que passaria por dia seguinte. Robbel confirmou que a família real estaria na cerimônia de casamento. Apesar de todos os escândalos causados por Angel, eles ainda tinham a cara de pau de aparecer. Robbel avisou que a filha não iria para evitar qualquer conflito com a realeza. E Origens concordou, mesmo sabendo que Lawrence e a mãe ficariam decepcionadas. Nesse momento, Arya entrou no quarto com uma bandeja de chá. Ela tinha insistido com Lawrence para servi-lo pessoalmente. Samuel lembrou que ela não precisava mais fazer tarefas, mas Arya pediu para deixá-la fazer isso só desta vez. Enquanto servia, não conseguiu evitar olhar demoniadamente para Robbel. Ele, por outro lado, agradeceu com visível indiferença. Afinal, estava sendo vigiado. No reino dos espíritos, Origens estava completamente surtada, perguntando a Ellen se ela preferia incendiar o mundo ou afogá-lo. Ellen, assustada com a fúria da mãe, implorou para que ela se acalmasse, lembrando que Arya se casaria com Samuel, então não havia motivo para pensar que ela daria em cima do pai. Origens, ainda irritada, perguntou se a mulher não era muito atraente, mas Ellen, tentando aliviar a tensão, respondeu que, se fosse para dar uma nota, Arya era um 5 e a mãe um 10. Para ela não tinha competição. Impossível. No dia seguinte, os convidados começaram a chegar na igreja. Robbel e Origens se arrumaram para ir, e na sala onde estavam os noivos, Arya ficou totalmente surpresa ao vê-lo acompanhado. Robbel pediu desculpas por não tê-la apresentado antes e explicou que a mulher era sua esposa. Arya ficou sem palavras, claramente intimidada pelo olhar de Origens. Ellen observou tudo de longe e pensou que, com sorte, isso seria suficiente para Arya parar de olhar o pai daquele jeito. Durante a cerimônia de casamento, Robbel contou a Origens quem estava na sacada superior. O primeiro príncipe Gabriel, o segundo príncipe Hazel e a princesa Celi. E junto a eles, o recém-rei Rasbiel e a rainha Lara. Ellen, observando de um lugar discreto, notou que não era só Rasbiel que irradiava escuridão, mas toda a família. Toda a realeza carregava um pouco de escuridão interior. Enquanto isso, Arya caminhava até o altar. Ela não parecia muito feliz. O padre perguntou se eles juravam amar-se por toda a eternidade, e ambos responderam que sim. Mas quando Arya pegou a pena para assinar o documento, algo invisível a parou. Robbel, Origens e Ellen sentiram na hora. Era, sem dúvida, o julgamento de Baal. Rasbiel também sentiu e sorriu com malícia. Ele sabia que se os outros descobrissem que Arya tinha sido julgada pela deusa, o casamento seria anulado na hora e os boatos se espalhariam rápido, acusando-os de serem amaldiçoados. Ele pensou rápido, buscando um jeito de desviar a atenção, e bolou uma estratégia plausível. Aparecia no local e fazia chover diamantes. O plano deu certo. As pessoas ficaram maravilhadas, achando que a casa Van Craft estava sendo abençoada pelos deuses. Robbel e Origens, porém, entenderam na mesma hora o que estava rolando de verdade. Rasbiel comentou com um sorriso que aquela casa deveria se sentir sortuda por ser abençoada pelos espíritos. Ellen, satisfeita por ver que o truque não afetou, decidiu ir embora rapidinho. Mas antes de sair, foi vista por Gravel, que ficou totalmente hipnotizado ao vê-la pela primeira vez. O pai de Gel explicou a ele, com uma expressão triste, que a família deles vivia sob uma maldição muito antiga. Era por isso que não conseguiam ver espíritos e precisavam depender da família Van Have. Gel balançou a cabeça, entendendo o peso daquilo. Mas, quando se virou para procurar Ellen, percebeu que ela tinha desaparecido. Origin, calma e controlada, avisou Rovel que Ellen havia retornado ao mundo espiritual. Aliviado, ele respirou fundo, embora pensasse em dar-lhe um bom sermão depois. Algum tempo mais tarde, enquanto caminhava pelos longos corredores do castelo, Rovel viu Ravizol. Ele pediu a Origin que os deixasse a sós, e ela se retirou discretamente. Ao se aproximar,
Rovel perguntou por que a esposa e a filha de Ravizol não estavam lá. Ravizol o observou atentamente. Rovel, tentando disfarçar, alegou que as duas não estavam se sentindo bem. Ravizol, no entanto, o alertou para não mentir. Ten, por outro lado, percebeu claramente que Rovel tinha feito aquilo de propósito e comentou que seu irmão havia escolhido uma esposa bem peculiar, insinuando que até a deusa Baal reprovava essa união. Mesmo assim, Rovel manteve a pose e declarou que seu irmão Abel era um homem de sorte por ter encontrado uma mulher tão boa. Ravizol riu, dizendo que ele realmente parecia ser sortudo, e antes de ir embora, mencionou que esperava vê-lo com a filha em seu castelo na semana seguinte, pois gostaria de apresentá-los aos seus próprios filhos. Enquanto isso, a esposa de Abel começou a tirar a roupa quando notou uma marca estranha nos pulsos. Nesse momento, Rovel e Origin entraram no quarto. Ele ordenou que os empregados saíssem imediatamente. Assim que ficaram sozinhos, ele exigiu uma explicação sobre o que significava aquela marca. Quando ela confessou que não tinha ideia, Rovel, furioso, revelou que a família real estava atrás de sua filha por causa dela, já que a menina tinha sido julgada pela deusa Baal e o rei e a rainha tinham testemunhado isso com os próprios olhos. Origin interveio, pedindo que ele se acalmasse, pois estava deixando a raiva dominá-lo. Ela entendia que a razão de sua fúria era o amor que sentia pela esposa e filha, mas insistiu que as duas tinham tido simplesmente azar. Ela garantiu que não havia motivo para desespero, pois a filha dele era Ellen, e ela acreditava que ela alcançaria algo muito além do que qualquer um poderia imaginar. Em seguida, virou-se para a cunhada e perguntou se ela seria capaz de sacrificar a própria filha por um estranho. Horrorizada, Ariel respondeu que jamais faria tal coisa. Origin explicou que entendia a indignação de Rovel, pois a família real estava perseguindo a menina e havia prometido manter silêncio sobre o incidente desde que Ellen fosse entregue. Ariel quis saber o que tudo aquilo queria dizer, e Origin esclareceu que ela tinha assinado um falso juramento no registro das deusas. Ela havia escrito o nome pensando em outro homem, e não em Abel. A cicatriz em forma de espinho no pulso era a marca do julgamento divino de Baal, um símbolo do pecado de mentir para as deusas. Rovel, dominado pela raiva, perguntou se ela realmente não amava o irmão dele. Desesperada, Ariel negou, mas ele gritou para ela não mentir. Origin então pediu para ele parar e observou que a marca ainda estava fraca, um sinal de que sentimentos verdadeiros ainda existiam. Ariel, com lágrimas nos olhos, entendeu que era um aviso da deusa Baal, um lembrete para não se desviar do caminho e amar Abel de todo o coração, ou ela cairia na ruína. Usando sua magia, Origin escondeu a cicatriz, garantindo que só ela pudesse vê-la. Ela disse a Ariel que, quando amasse Abel completamente de verdade, a marca sumiria. Rovel deixou claro que ela não podia revelar aquilo a ninguém, nem mesmo a Abel. E Ariel prometeu guardar segredo. No mundo espiritual, Ellen assistia a toda a cena de longe. Sentindo o coração apertar, ela pensou que seu tio Abel finalmente encontraria paz com a Gel fora. Mas percebeu que as coisas não seriam tão simples. Era hora de agir, e ela se preparou para começar seu reconhecimento. Enquanto isso, Gel não conseguia tirar Ellen da cabeça. Ele perguntou ao pai por que a família real não podia formar contratos com espíritos. O pai respondeu que a origem disso era muito mais profunda, algo antigo, passado por gerações, e que eles não podiam sequer se aproximar dos espíritos. Mesmo assim, ele garantiu que realizaria o desejo do filho. Do outro lado, Ariel estava devastada, sem saber o que fazer. Tinham-lhe dito que não podia contar a Abel, mas ela ainda se perguntava se deveria. Nesse momento, Abel entrou e notou a palidez no rosto da esposa. Ele perguntou se ela estava bem, e ela pediu desculpas por fazê-lo esperar, pedindo um pouco mais de tempo. Ele sorriu e disse para ela não se preocupar. Ariel, ganhando coragem, tentou dizer algo, mas hesitou. Em outro lugar, Helen começou a pesquisar na biblioteca do mundo espiritual. Seu assistente Venti apareceu, brigando com ela por espalhar tantos livros e avisando que os pais ficariam bravos. Helen respondeu calmamente que eles não podiam ficar chateados, pois ela estava apenas cumprindo uma missão de reconhecimento. Venti percebeu que não a convenceria e sugeriu que pelo menos ela pedisse ajuda. Ela concordou e perguntou se ele sabia de algo sobre a maldição que afeta os espíritos ligados à família real, já que via uma fumaça escura emanando deles. Venti se assustou ao perceber que ele também conseguia ver. Helen disse que tinha perguntado à mãe, que lhe disse ser uma maldição espiritual. Ele admitiu que não sabia muito, a não ser que achava que ela era muito jovem para ouvir a verdade completa. Mas Helen disse que não ficaria na ignorância. Ela explicou que estava investigando o príncipe Ravenshaw, que tinha se aproveitado das fraquezas da família Baincrave para convocá-la, junto com o pai, ao castelo. Venti perdeu o controle, furioso, chamando-os de ratos insolentes, mas logo se acalmou e pediu que ela explicasse tudo. Helen insistiu e ele acabou revelando a verdade. Tudo começou durante a tempestade de monstros.
200 anos atrás, o rei daquela época, tomado pela arrogância, convocou os espíritos e exigiu que a rainha deles interviesse para reverter a situação desfavorável. Diante de tanto desrespeito, os espíritos se recusaram a responder, o que enfureceu o rei, e o levou a quebrar um tabu antigo. Em uma nova cena, Helen estava em seu quarto, pensativa, lembrando-se das palavras de Vinci. Quando os pais entraram e pediram desculpas pela demora, notaram a expressão distante dela e perguntaram o que havia de errado. Ela respondeu firmemente que sabia de tudo. A mãe explicou que não tinha contado porque sabia que Helen, por bondade, tentaria quebrar a maldição do rei. Mas Helen rebateu que não era tão gentil quanto eles pensavam e que não podia perdoar o pecado da família real. Achava vergonhoso que eles vivessem ignorando as próprias falhas. Roville tentou se desculpar, mas ela disse que ele não tinha culpa alguma. Ela disse que era meio humana e ainda tinha a avó, o avô, o tio Abel e Alberto, todos os Van Craves que amava com orgulho. Ela era filha de um humano em espírito e isso a enchia de orgulho, mas não perdoaria aqueles que buscavam o poder dos espíritos sem reconhecerem seus pecados. Comovido, Roville correu para abraçá-la, mas ela o parou e declarou que a hora de agir havia chegado. Curiosa, ela perguntou o que havia acontecido depois da conversa com Arya. Rowling explicou que Arya havia confessado tudo a Abel por vontade própria, apesar de Roville ter proibido, o que causou grande confusão e fez Abel encerrar a recepção na metade. Roville acrescentou que, tomado pela raiva, Abel anunciou que ficaria afastado por um tempo, mesmo que a mãe e Lauren quisessem vê-lo. Triste, Helen perguntou se poderiam visitar os avós quando a tia Ariana não estivesse por perto. Roville respondeu que seria difícil, pois Ariana já dissera que não voltaria. A menina, não aceitando isso, insistiu, e o pai, sem ter outra escolha, finalmente cedeu. Assim, ele a levou à residência Van Crave, e ao vê-la chegar, a avó correu emocionada para abraçá-la. O padrasto de Arya demonstrou alegria ao vê-la novamente. Enquanto isso, a avó lamentava profundamente, dizendo que tudo parecia estar melhorando, mas havia acabado de forma desastrosa. Nesse momento, Abel e Arya entraram na sala, e ele se apresentou educadamente. Arya, porém, virou o rosto, o que fez Abel ordenar firmemente que se comportasse com respeito. Logo depois, perguntou a Rose se tinha ido ali para falar com Arya, mas o homem respondeu que estava ali a pedido de Helen. "Quem quer falar comigo?", pensou Arya, confusa. Helen então disse que só queria avisá-la sobre algo importante. Abel interrompeu, olhando para Arya, e afirmou que, embora Helen tivesse a mesma idade da filha, não era uma garota comum, e que, portanto, seria melhor que ela prestasse muita atenção a tudo que seria dito. Arya sentiu em silêncio, pronta para ouvir. Helen explicou calmamente que a mãe de Arya tinha escondido uma cicatriz por afeto pelo tio seu Abel. No entanto, aquilo tinha sido um grande erro, pois ela havia revelado mesmo após ser avisada para não a fazer. "Eu contei porque eu amo", respondeu Arya imediatamente, com o coração apertado. Helen, no entanto, balançou a cabeça e disse que aquilo não era amor verdadeiro, mas sim uma tentativa de buscar o perdão dele, já que a mãe tinha pensado em outro homem pouco antes de se casar. Por esse motivo, sua tia Bal a havia julgado. Arya, cansada de tantas explicações, pediu a Helen para ir direto ao ponto. Helen então afirmou que Arya precisava ter cuidado e eliminar qualquer pensamento impuro sobre seu próprio pai, pois ele era essencial para o reino. A família real, disse ela, estava ansiosa para preservar a linhagem Van Crave abençoada pelos espíritos. A presença deles no casamento serviu para avaliar se Ariel era digna de permanecer viva, e mesmo assim, Helen continuou. "Você mesma se tornou um obstáculo." Helen explicou que, se Ariel representasse qualquer perigo para a família Van Crave, aqueles abençoados pelos espíritos não hesitariam em eliminá-la. Arya entrou em pânico. A avó tentou confortá-la, dizendo que era normal as mulheres se encantarem por Rual à primeira vista e que era natural que aquilo tivesse acontecido com ela também. No entanto, a avó lembrou que Arya não tinha considerado os sentimentos de Aiel. Ariel, tentando se recompor, respondeu que amava seu Aiel de todo o coração. Helen, com um olhar frio, retrucou que, se fosse realmente o caso, ela deveria parar de nutrir pensamentos impuros sobre o pai, pois isso colocaria a própria vida em risco. "Se você tentar algo assim", Helen continuou com um sorriso enigmático, "eu e minha mãe não teremos misericórdia. Nós vamos destruí-la lentamente." Helen deu um passo à frente, mantendo o sorriso, e disse a Arya para se preparar. O medo a dominou, e antes que pudesse reagir, Ariel desmaiou. Do mundo espiritual,
Origin observava silenciosamente tudo o que estava acontecendo. Algum tempo depois, Aiel se aproximou de Helen e pediu desculpas por tudo. Ela respondeu calmamente, dizendo que ele não precisava se preocupar e que talvez ela tivesse sido muito dura. Aiel insistiu, dizendo que, graças a ela, a família deles não tinha se desfeito e por isso ele era profundamente grato. Então, Helen olhou para o pai e perguntou se eles precisavam ir ao castelo naquele momento. Roville, com uma expressão séria, respondeu que, infelizmente, sim. A avó de Helen ficou radiante com a notícia e imediatamente chamou as costureiras para fazerem um vestido novo. As mulheres começaram a trabalhar sem demora. Aiel, envergonhado, se desculpou com a sobrinha, explicando que a mãe dele sempre sonhou em ter uma filha e agora estava animada demais com a ideia de preparar um vestido para ela. Helen sorriu e compreendeu, mas, determinada a não ficar de fora, chamou os maquiadores. Ela disse que queria que o tio passasse por uma transformação também. Pediu ao pai para segurá-lo com força, pois era hora de deixar Aiel bonito. Depois de um tempo, os resultados surpreenderam a todos. Aiel parecia 20 anos mais jovem. Helen riu e comentou orgulhosamente que, com aquela aparência, Arya certamente não olharia para outro homem de novo. Roville, observando a cena, entendeu o motivo de Helen ter feito tudo aquilo e, com um sorriso gentil, a parabenizou pela excelente. Por outro lado, Gadiel não consegue parar de pensar na Ellen. Para ele, o que viu foi com certeza um espírito. Nesse momento, seu pai o chama, avisando que ele precisa se aprontar porque Robel e a filha estão prestes a chegar ao castelo, e ele quer que os dois se conheçam. Enquanto isso, em outro lugar, a avó de Ellen está encantada com o caimento do vestido e elogia o filho. Você também está muito bem, meu filho. Lawrence, o mordomo, chega para informar que a carruagem está pronta, mas Robel revela: vamos usar teletransporte para chegar mais rápido. Ellen logo percebe o motivo. Ele prefere se teletransportar porque é mais fácil fugir assim, sem deixar o cocheiro para trás. A mãe e o irmão desejam boa sorte para ela. No mundo espiritual, Origin torce para que tudo ocorra perfeitamente. Ao chegarem ao castelo, Robel está reclamando, deixando claro que não queria entrar. Ele pede à filha para que entrem de uma vez, para que tudo acabe logo. Seu pai nota a empolgação de Ellen e pergunta o porquê. Ela confessa que sempre quis conversar com aquele vilão de coração sombrio. Robel sente um mau pressentimento, e os guardas abrem o portão rapidamente ao vê-los, se perguntando quem é a jovem que acompanha o herói Robel. No encontro com Rabicel, Ellen consegue perceber melhor a aura escura que lhe emana, mas se apresenta formalmente, mesmo assim. Rabicel responde que estava ansioso para conhecê-la, comentando que ela se parece muito com o pai. Ellen, na hora, pergunta com todo o respeito se aquilo seria um insulto. Robel, desesperado, abraça a filha e implora para que ela saia logo dessa fase rebelde. Ela impede que ele pare de passar vergonha. Rabicel sorri e os convida a se sentarem, pedindo desculpas pelo ocorrido com Agiel, e explica que essa foi uma decisão de seu pai. Ele informa que nenhum dos dois está mais no castelo. Agiel, que causou o problema, e o pai dele, que assumiu a culpa e abdicou, foram enviados para uma fazenda distante, e ele duvida muito que voltem. Ellen pensa: que cara sem escrúpulos, usar os erros do irmão para se livrar do próprio pai. Rabicel continua, comentando que o Abel deles também está vivendo uma situação difícil e que ele jamais imaginou que a segunda esposa dele seria igual à irmã. Robel pergunta o que ele quer dizer. Rabicel responde que os nobres não param de falar sobre o assunto. Ellen questiona Rabicel sobre o motivo dos boatos estarem se espalhando, mas ele responde que não é assunto para uma criança. Ellen não aceita. Não minta. Você mencionou sabendo que eu entenderia perfeitamente. Rabicel sorri, admirado por como essa garota conseguiu persuadir Alberto. Ele a chama de ardilosa por ter se aproveitado da boa vontade de Alberto com a família Van Crave. Rabicel confessa que teria sido melhor transformá-lo em um agente duplo, mas desistiu porque não sabia o que o tio Alberto pensava, e ele não parecia ter perfil para a espionagem. Rabicel sorri, dizendo que ela superou suas expectativas, e parabeniza Robel por ter criado a menina tão bem. Ele pergunta a Ellen se ela já sabe a origem dos rumores sobre a nova esposa de Abel. Ela responde, perguntando se ele está atestando, pois sabe que ele quer usar os rumores para negociar com o pai dela. O detalhe é que esses rumores já se espalharam, e se essa fosse a carta na manga dele, é muito provável que ele não a teria usado. A dedução dela é que a rainha deve ter começado o boato.
uma mulher perceberia a forma como a Arya olhava para o pai dela, e o cancelamento abrupto da recepção deve ter levantado suspeitas. Além disso, não é qualquer um que pode espalhar boatos sobre uma família ducal como os Vanfervi. O rumor veio da nobreza ou de um poder superior. Rabsel fica impressionado com a análise dela e comenta que ele nem mencionou a sentença. Ellen pergunta ao pai o que ele quis dizer, mas Robel disfarça. Rabsel avisa que está se referindo à marca de espinhos que surgiu no pulso dela, assim como ocorreu com a Giel. Ele avisa que, mesmo que ela tente esconder, a maldição acabará a alcançando. Os dois fingem não ter visto cicatriz alguma. Ellen comenta com o pai que a realeza deve odiá-los, pois é inacreditável que espalhem rumores tão absurdos. O pai concorda que é desagradável e decide que eles vão embora dali. Antes que saiam, Rabsel os detém. A conversa ainda não terminou. Ele se desculpa por ter falado com base nas posições deles e avisa que informará a rainha sobre o erro que cometeu. Ellen pergunta se ele tem certeza, pois isso fará com que a realeza pareça ter iniciado o rumor. Rabsel lamenta e pergunta se ela prefere que o boato continue. Ellen rebate que era exatamente isso que ele queria, afinal era sua carta de negociação. Rabsel se surpreende e pergunta se ela não gostaria de se tornar filha dele. Robel, irritado, o lembra que havia avisado para ele não se intrometer na família dele. Ellen rejeita a oferta. Meu pai é o único pai que eu preciso. Rabsel lamenta, mas avisa que quer apresentar seus filhos. Robel diz que não é necessário, mas Rabsel chama mesmo assim, avisando Ellen que ela provavelmente vai gostar, pois eles são muito populares entre as jovens da nobreza. Ellen sugere que seja por causa do dinheiro e status. Rabsel concorda, mas explica que as jovens realmente gostam deles porque eles são bonitos. Ellen responde que, em relação à beleza, ela usa o pai e a mãe como referência. Ela se despede e avisa ao pai que é hora de ir. Rabsel suspira e pergunta a Robel que tipo de filha ele tem. Robel responde que a filha supera os dois em muito. Nisso, os filhos de Rabsel entram. Ele os apresenta imediatamente. Hazel, o caçuga de 9 anos, e Gadiel, de 12. Gadiel se impressiona ao rever Ellen e ela fica surpresa ao notar a sombra que o cerca. Rabsel pergunta se ela está tímida. Ellen está assustada ao ver os espíritos ao redor da realeza implorando por ajuda. Gadiel tenta se aproximar para perguntar se ela está bem, mas Robel pede para ele se afastar. Rabsel pergunta o que está acontecendo. Robel responde: "É por essa razão que eu não queria que você os conhecesse." Rabsel não entende, mas ao se aproximar, ele e os filhos observam os espíritos clamando. Ellen, com medo, começa a gritar, alvoroçando os espíritos. Todos percebem a presença deles e têm uma lembrança de quando o rei ordenou à rainha dos espíritos que entregasse seu poder para derrotar os monstros das tempestades. Ao ver que ela não aceitava, o rei mandou usar os magos espirituais como isca. Os espíritos tentaram ajudar, mas caíram na armadilha, e o rei ordenou o sacrifício deles. Ellen assiste a tudo horrorizada. Hazel não aguenta e desmaia. Gadiel e Rabsel continuam a ver a lembrança do rei sacrificando os espíritos para obter o poder da rainha. Os espíritos descontrolados continuam a pedir ajuda a Ellen. Robel os repele, mas decide se retirar, pois do contrário eles também vão enlouquecer. Rabsel pergunta o que diabos é tudo isso. Robel responde: "Como você ainda não consegue entender que essa é a maldição espiritual da família real?" Ellen tem dificuldades para respirar, então Robel a leva embora. Rabsel, que finalmente entende se tratar de uma maldição, desmaia com choque. No reino espiritual, Origin se aproxima da filha e avisa que ela precisa se acalmar, pois já está segura. Robel, preocupado, pergunta se ela ficará bem. Sua esposa responde que, embora ela esteja com um pouco de febre, irá se recuperar rapidamente. Robel se lamenta por tê-la levado ao castelo, pois foi muito cedo para ela. No entanto, ele notou que a realeza também parecia ver a maldição. Origin responde que isso foi por causa de Ellen. As almas dos espíritos, ao perceberem que ela era a filha da rainha, suplicaram por ajuda. Por outro lado, Rabsel acorda, preocupado com seus filhos. Os médicos avisam que eles estão inconscientes, mas sem ferimentos, e o melhor é que ele também descanse. O tempo passa. Enquanto as ruas celebram o Festival dos Espíritos, a família real se reúne para fazer suas orações, como de costume. Gadiel fica olhando a pedra. Seu irmão o chama para irem embora e pergunta se as orações realmente chegam aos espíritos. "Nós as oferecemos todo ano, e nada acontece há 200 anos. Não consigo entender por que ainda não nos perdoaram. Além disso, nós também não tivemos nada a ver com o que aconteceu naquela época." Isso faz Gadiel se perguntar por que os espíritos evitam a família real. A resposta estava escrita em um tomo antigo, em uma sala oculta descoberta há pouco.
a verdadeira crueldade que a família real cometeu contra os espíritos e o que isso despertou. Agora ele entende. Foi naquela tumba que tudo aconteceu. A tragédia de 200 anos. Os humanos esqueceram porque rezavam e esqueceram seu arrependimento, o que fez com que nos espíritos só restassem mágoas e rancor. Sabendo disso, Gadiel compreendeu o que é o arrependimento e passou a frequentar o local. Chega outro festival dos espíritos e quando todos vão embora, ele fica sozinho se perguntando como Ellen estará. Ele deseja poder vê-la novamente para se desculpar, esperando que um dia os espíritos e ela o perdoem. Ao sair do local, vemos Ellen chorando desconsoladamente atrás da pedra. Tempo depois, Origin conta a Ellen que os grandes espíritos quiseram que os humanos entendessem a dimensão dos seus pecados, então lançaram feitiços sobre o rei para que ele pudesse ouvir os lamentos das almas. Aquele rei ouviu os gritos até o dia de sua morte. O feitiço foi lançado apenas nele e nunca deveria ter passado para seus descendentes. No entanto, as almas dos espíritos, sem ter para onde ir, amaldiçoaram o sangue real e se agarraram a ele. É por essa razão que a família real continua. Ellen se lamenta. Origin revela que sabia que a filha tinha ido ao Festival dos Espíritos. Ela conhece e sabe que Ellen se preocuparia, sofreria e tentaria quebrar a maldição. Por essa razão, nunca contou a história antes. Ellen avisa a mãe: eu quero libertar essas almas aprisionadas da dor, da humilhação, do sofrimento e da raiva. Ela pergunta se a mãe tem o poder para fazer isso. Origin responde que é muito difícil, pois ela deve ter visto como os humanos rezam no festival. É tudo apenas aparência, sem reflexão e sem arrependimento. É por isso que ainda não foram perdoados. E embora ela tenha se casado com Robel, ela não é a melhor pessoa para dizer, mas o conselho é que ela não tente carregar o peso das dores dos humanos amaldiçoados, nem das almas errantes. Um conselho que ela dá como espírito, como deusa e como mãe. Ellen, muito triste, aceita o conselho. 3 anos se passaram. Gadiel, com a teimosia de um herói de shonen, dirige-se novamente à imponente mansão Van Crave, acompanhado de seu irmão. Nesses longos 3 anos, o príncipe tentou de tudo para reencontrar Ellen e finalmente pedir desculpas. Mas a saga era sempre a mesma. Cada vez que ele chegava, a garota simplesmente sumia. A coisa ficou tão embaraçosa que Lawrence, o mordomo, acabou convidando a dupla para um chá. Talvez ele tivesse sentindo peso na consciência por tantos nãos, ou apenas queria que os príncipes aceitassem de uma vez. Ellen não havia regressado. Mais tarde, enquanto saboreavam uma xícara fumegante, Gadiel suspirava, refletindo sobre quando haveria de novo. De repente, a conversa foi interrompida pela entrada explosiva da filha de Abel. É a Raf, que questiona sem meias palavras: quem diabos são vocês, afinal? Gadiel, meio pego de surpresa, pergunta se o Lawrence não a informou. Ela, já pistola, responde que o avô nunca diz nada, nem pra ela nem pra mãe. Ela insiste: e por que a visita? Ele explica o motivo principal: ver Ellen. Ra ficou a pontinha de inveja infantil, solta: lá vem vocês de novo com essa Ellen, só falam o nome dela e nem eu consigo vê-la. Gadiel fica pasmo: até a pirralha tava nessa? Ela então pergunta qual era a tara em ver a mufa. Ele confessa com a seriedade de quem está prestes a encarar um chefe de fase, que precisa se desculpar pessoalmente. Ela repara nas flores frescas sobre a mesa. Ahá! Ela liga os pontos. Ele é o sujeito que sempre manda presentes, e se é assim, ela também quer. Olha que folgada! Nessa hora, Lawrence aparece com a bandeja em mãos, perguntando se a nobreza aceitaria mais chá. Raf arregala os olhos. Peraí, príncipes? Gadiel só consegue dar risada da reação. Lawrence se desculpa pela neta, mas Gadiel diz que não precisa se preocupar. Ele promete a Raf que na próxima ela também vai ganhar um presente top. Agradece a Lawrence e parte. A pirralha agora está eufórica. No entanto, Lawrence dá uma bronca nela pela falta de educação. Gadiel ri, achando a situação hilária. Fazia tempo que ninguém o tratava daquele jeito. Enquanto isso, em outro plano, no mundo dos espíritos, Ellen está se arrumando cheia de expectativas para visitar o tio na mina. Os pais elogiam a beleza dela. De repente, roar, um tigre gigante, Van, surge perguntando se ela está saindo. Ellen o abraça super animada, contando que vai com o pai. Van nota a atenção dela e se oferece para a jornada, mas Origin não deixa. Van ainda não sabe se transformar em humana. Robel pega a filha e com um teleporte ninja sumiu dali.
Van fica com o coração na mão. Ele lembra de quando Ellen vivia grudada nele. Robel, o pai coruja supremo, sempre a afastava. Foi por isso que a esperta Ellen aprendeu a se teletransportar. Era a única forma de escapar do pai e brincar com Van. Em uma lembrança, Van vê Ellen usando ele como isca, para forçar Robel a aparecer, dando-lhe uma bronca para soltarem um amigo. Vindy, pai de Van, surge possesso. "O que você está fazendo com o meu filho, Robel?" Robel responde que é o único método. Vindy fica ainda mais pistola por usarem o filho dele de chamariz. Van volta ao presente, determinado. Ele precisa aprender a ter forma humana logo, se quiser acompanhar Ellen em tudo. Ellen está com Abel. Ele avisa que uma mina de prata será fechada. Ela está esgotada e a área perigosa. Ele faz questão de alertá-la para não se afastar. Ellen pergunta da avó, que queria muito ver. Abel explica que não avisou, senão ela insistiria em ir à mina, o que seria arriscado. Enquanto se dirigem à carruagem, Abel conta a Robel que os lingotes de Ellen serão reportados como achados inesperados no depósito do avô. Assim ninguém, nem a realeza, desconfiaria. Robel concorda, achando o plano esperto. Ao chegarem à porta, a surpresa. Várias carruagens. A avó sai de uma, avisando: "Mentirinhas bobas nunca vão me enganar." Eles percebem que o maldito Alberto abriu a boca. Robel diz que vai cuidar da segurança da mãe, mas ela protesta: "Eu ia às incursões antes de vocês nascerem." Ellen nota o traje prático da avó. A avó brinca. Robel vai carregá-la, exatamente o que Ellen mais odiava que fizessem. Chegando às minas, são recebidos com festa pelos trabalhadores. Isabela, a avó, anuncia: antes dos negócios, a prioridade é comer bem. Os mineiros vibram, lembrando da comida deliciosa que ela trazia. Após o banquete, Ellen observa os minerais. Além de prata, há muito quartzo. O encarregado se aproxima. Ela diz que ama minerais. Ele, com um olhar de melancolia, diz para ela olhar à vontade. Ellen entende, a mina é o sustento de todos. Ela precisa agir. Pega um quartzo e, com um toque de magia, o enche de prata. Mostra ao líder. Olha como esse brilha. Ele fica chocado. Pede a Robel para quebrar a pedra. Robel permite. Ele quebra. Prata pura. O mineiro explode. Ainda tem muita prata aqui. Ellen se surpreende com a própria criação. Robel a fita com a expressão: "O que foi essa invenção, minha filha?" O líder avisa a Abel que não precisa fechar. Abel pede calma, lembrando que a mina foi explorada demais e os espíritos a amaldiçoaram, por isso a extração parou. Ellen se dirige aos mineiros. Aqueles que caíram na maldição têm falta de ar, tosse seca e às vezes leva à morte. A precisão dela choca todos. Ela revela que não é maldição, é leuconomiose, uma doença causada por anos respirando poeira. Um doente pergunta se há cura. Ela diz que a cura total é difícil, mas o quadro pode melhorar aos poucos. O mineiro se emociona. Todos imploram ajuda. Ellen avisa aos pais. Precisam voltar para falar com a mãe. Ela precisa do remédio. Pede tempo aos mineiros, prometendo o máximo de esforço. Na mansão, Ellen explica a Abel que o tratamento é complexo pelo estágio da doença. Ela precisa da mãe para a poção. Isabela se assusta. Ellen diz que se mudar o uso dos poderes, consegue, mas pode ter efeitos colaterais no reino humano. Orange a coraja. Se quer, tente. Se não testar, nunca vai aprender. Robel tenta ser protetor, mas Orange corta. Relaxa, no pior, ela para de vir pra cá. Isabela entra em pânico. Orange motiva Ellen. Ela prometeu, tem de fazer. Ellen se enche de força e promete dar o melhor. Dias depois, Robel está um caco de nervosismo, a filha trancada há dias. Orange pede para ele parar de surtar e confiar nela. Van aparece lamentando não poder entrar. Robel acalma. Van lembra que Ellen é super concentrada. Apesar da confiança, Robel e Van, no ápice do desespero, tentam arrombar a porta. Orange colocou uma barreira. Dentro, Ellen está focada, revivendo as fórmulas de sua vida passada. É a única chance. Nesse instante, Robel e os demais invadem. Ela consegue finalizar o medicamento, mas fica extremamente exausta. Robel a ampara, em pânico. Ela está com febre altíssima. Ellen, feliz por ter conseguido, sussurra: "Eu fiz o remédio", e desmaia. E o episódio termina por aqui. Comenta Sapo Goi para eu saber que você chegou até aqui. Não esquece de se inscrever e curtir. Até a próxima. Rebobina se despede.